O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele ou daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos radioouvintes da 93.3, a Rádio da Imaculada, queridos internautas, nós poderíamos começar a nossa humilde pequena meditação com a pergunta: o que é a pessoa humana? Quem somos? O ser humano é um mistério para si mesmo. Nenhum de nós aqui se conhece profundamente. O ser humano é um mistério. Essa é a palavra mais adequada, mistério. O mistério é aquela realidade que nós sabemos que existe, mas que há um véu que cobre o mistério para que nós não o conheçamos completamente. Somos um grande mistério. Somente Deus pode nos conhecer totalmente. Um casal pode viver junto 80 anos. Ela nunca vai saber o que ele pensa e nem ele o que ela pensa. Há um mistério dentro de nós. Eu converso aqui com vocês, mas não sei o que vocês estão pensando. Não dá para saber. Nem vocês sabem o que eu estou pensando. O que eu falo aqui para vocês, vocês não sabem se eu estou vivendo o que eu estou falando. Ou seja, nós somos um mistério. Mas isso não nos torna angustiosos, tristes. Não é assim mesmo. Quando Sócrates, na antiga Grécia, fez aquela afirmação: conheça-te a ti mesmo, é uma afirmação que continua válida. Nós precisamos nos conhecer. E somente podemos nos conhecer de verdade à luz da revelação divina. O psicólogo ajuda, mas não dá pela psicologia para você conhecer você, a filosofia, nada disso. Só a graça de Deus, só o mistério de Deus, quando eu me abro a Ele, pode ser a chave
para que eu possa compreender o mistério que sou, o enigma. Nós somos enigmas. Ora, se eu não me conheço totalmente, pior será conhecer os outros. E nós temos uma facilidade muito grande de esconder atrás da nossa incapacidade de nos conhecer para julgar os outros, para apontar para os outros. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a grande propositura que nós devemos ter. Existe um livrinho, me parece que é do John Power, se não me engano. Por que tenho medo de dizer quem eu sou? É um livrinho fininho, mas muito interessante. Porque apesar dos mistérios que nós somos, do enigma, a gente tem medo de dizer o que a gente é. Nós temos coisas nossas que vamos levar para o túmulo, que ninguém vai ficar sabendo, nem pai, nem mãe, ninguém. Experiências, pensamentos estranhos, coisas cabulosas que vêm na nossa cabeça, que nunca vamos falar para ninguém isso. Talvez na confissão, mas nós somos esta caixa de segredo. Nós temos muitos segredos. Segredos guardados na noite escura da nossa existência, onde nós depositamos as experiências pavorosas, aqueles segredos tremendos que vão com a gente para o túmulo. Por que tenho medo de dizer quem sou? Porque nem sempre dentro de nós existe somente luz. Em razão da nossa miséria, já contaminada com o pecado original, nós temos muitas escuridões dentro de nós, muitos segredos. E algumas pessoas dizem, eu vou contar os meus segredos. Conversa, farisaísmo. Tem muita coisa na nossa vida que a gente nunca vai contar. Pensamentos, sentimentos, coisas que ficam guardadas. O importante é que aquilo que nós temos guardado dentro de nós seja colocado a lumen, sob a luz de Deus. Isso é importante. Todas as minhas cavernas interiores precisam ser alcançadas pela lanterna de Cristo. A minha vida precisa ser iluminada por Jesus. Se há coisas horrorosas, que eu as confesse para receber o perdão. Não podemos esconder a nossa vida de Deus, até porque Ele já nos conhece. Mas aceitar que Deus me conhece, e na Bíblia o verbo conhecer significa amar, Deus nos conhece por amor. O amor dele é que vai me curando, me libertando de todas as minhas fragilidades, de todas as decadências que habitam dentro das cavernas interiores. A vida é um mistério lindo. Viver é algo extraordinário. Não importa se a gente tem deficiência, se nós temos dificuldades, problemas, doenças, viver é extraordinário. Porque viver é uma oportunidade que a gente tem de ficar cheio do mistério. Nós devemos ser como uma esponja. A esponja, ela guarda a água. A nossa vida deve ser esta esponja que guarda o poder de Deus, a graça de Deus em nós, para a gente
passar por este mundo com alegria, não com tristeza, não com sofrimento. Deus nos conhece totalmente, porque o amor dele é eterno. O seu marido, a sua esposa, não te conhece totalmente, porque o nosso amor é pequeno, o nosso amor é limitado. Uma mãe, por mais que ama o filho, nunca vai conhecer totalmente o filho, porque o amor de mãe parece com o amor de Deus, mas não é do tamanho do amor de Deus. Só Deus, no seu amor, pode nos conhecer totalmente. E o Evangelho de hoje termina com uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Papa João Paulo II usou como primeira palavra como Papa, quando ele foi apresentado no balcão da Basílica de São Pedro, naquele outubro de 1978. Então o Papa, olhando aquela multidão tão bonita, que aguardava para acolher o novo pontífice, Papa João Paulo II diz: non avete paura, não tenhais medo. Essa é a palavra de Jesus para nós. Não tenhais medo. E a primeira pessoa de quem não devemos ter medo é de nós mesmos. Não precisamos ter medo de nós, ter medo do nosso mistério, ter medo das nossas cavernas, ter medo desses assombros que carregamos conosco. Não tenhais medo, nem medo do mundo, de maneira alguma, porque Deus não esquece de nós, o amor dele é eterno por nós. E nós valemos muito, mais do que tudo neste mundo. A pessoa humana possui um valor inestimável. Não há dinheiro no mundo que compre uma vida. Por isso é determinante o valor da vida. A vida humana é absolutamente determinante. A vida dos animais não pode ser determinante, nem a vida da natureza, mas a vida da pessoa humana sim, porque a pessoa humana é o animal mais importante que existe sobre a terra, porque é pessoa, tem alma, não pertence a esse mundo, veio de Deus. Então nós fomos criados por Deus para a eternidade. E essa realidade é que nos deve dar alegria. E nós viemos à missa hoje, sexta-feira, dia de penitência, para adorar a Deus. Muitos de vocês cansados, começar pela Lucilene, está muito cansada aqui na minha frente, trabalhou hoje o dia todo, desde as 7 da manhã até agora, está cansada. Mas a alma viva, a alma latejando de amor por Deus. A nossa vida deve ser assim, uma vida que não desanima, nunca desanimar. Deus conhece tudo e até o cabelo da nossa cabeça está contado. Que o amor dele nos acompanhe e que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a acabar o medo que nós temos de nós mesmos e aventurarmos nas mãos de Deus, porque só Ele é a resposta aos nossos dramas. Fiquemos em pé para as nossas preces.